Direto da redação. O que é um subsídio? Por exemplo, quando você paga uma passagem de ônibus a R$ 1. Não é que a empresa está te cobrando R$ 1, você paga R$ 1, mas o governo complementa, ele dá um subsídio, ele paga a outra parte para a empresa. Aqui, você já viu que em algumas cidades tem ônibus que não tem subsídio. Mas o querosene de aviação no estado do Rio tem. Para quem viaja de avião, quem viaja de ônibus não consegue subsídio. Mas quem viaja de avião consegue. E você não tem, por exemplo, aí tem outras questões também, que são outros produtos que interferem diretamente, que impactam no bolso do consumidor, que são gasolina, botijão de gás. E é isso aí que eu quero entender agora. Eu já vou chamar aqui para participar conosco, que já está aqui, participando aqui conosco aqui, tem enfatizado, tem abordado essa pauta, é o advogado o Antônio Maurício Costa. Ele nos dá o prazer de participar conosco agora aqui no programa Direto da Redação. Doutor Maurício, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Roberto, bom dia, Fabrício, bom dia, ouvintes do seu programa, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você, Roberto. Doutor Maurício, me explica uma coisa aqui, essa questão dos subsídios aqui no estado do Rio de Janeiro para esse monte de empresa. Gostaria de saber do senhor, por querosene de aviação com subsídio, quais outras empresas, além dessas empresas que estão nesse portfólio? São muitas empresas? Roberto, o difícil saber é quem paga, porque a maioria não paga. As empresas vinculadas ou lá afiliadas, a Firjan, Sindicato de Supermercado, FEComércio, a maioria não paga impostos. Elas não pagam imposto, 100% de isenção? É praticamente zero. Vou tentar te explicar o que aconteceu no Rio de Janeiro para a gente não ir muito longe. Quando houve aquele problema com Cabral, né? Aquela situação de Cabral, descobriu-se que estavam dando concessões fiscais para cabeleireiro, para loja de joias, enfim, para algumas atividades que ficou assim um pouco destoado. Foram tentar descobrir no estado do Rio de Janeiro, na época de Cabral e Pezão, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tentou descobrir quanto estava e quem tinha isenção fiscal. Você sabia que até hoje o estado do Rio não sabe quem tem isenção fiscal? É tão grande assim essa lista? É desordem absoluta. O estado do Rio de Janeiro vive uma desordem absoluta na Secretaria de Fazenda, por iniciativa de maus administradores. Aí eu vou te explicar. Em 2016, quando Pezão é preso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do grupo de atuação, que inclusive quero passar daqui, doutor Vinícius Cavalheiro e outros grandes promotores do Estado do Rio de Janeiro, do grupo de combate à corrupção nas isenções fiscais, entraram com uma ação. E o juiz, doutor Evaristo, da terceira vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, deu uma liminar suspendendo todas as isenções fiscais no estado do Rio de Janeiro. O governador, na época, que entrou no lugar do Pezão, foi o doutor Francisco Dornelles. O Dornelles, que era o governador. O vice-governador, ele assumiu. Roberto, ninguém conseguiu cumprir essa liminar. O juiz pediu para o Estado informar em 60 dias quem é que tinha isenção fiscal. Ninguém conseguiu saber na Secretaria de Fazenda quem tinha isenção fiscal. Muito bem. A coisa foi rolando. Quando chega uns 5, 6 meses para frente, ninguém pagou imposto, Roberto. Suspendeu a isenção fiscal, ninguém pagou imposto. O Tribunal de Justiça suspendeu a liminar da terceira vara de Fazenda Pública.
sob o argumento de que o Ministério Público não tinha legitimidade para propor assunto de interesse tributário em ação civil pública, o que constava na lei realmente. Tecnicamente, não tinha muita coisa a fazer. Embora hoje o Supremo já tenha admitido que o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem legitimidade para entrar com esse tipo de ação. E então, o que aconteceu? Vem o governador Wilson Witts. Wilson Witts, quando ele se prepara, surge então um advogado aqui do Espírito Santo, que era o Lucas Tristão. Que era o homem de confiança dele. E aí o Lucas vai para onde? Para fazer aquele negócio do governo, a transmissão, a transição. A transição, né? Bonito, transição. Na Firjan. Mas a Firjan é o ninho da serpente, rapaz. A Firjan que coordena. Exatamente. Então a Firjan agora, no negócio do Rod, saiu correndo, não porque em defesa do Rod. Defesa de Rod. Firjan não tem nada a ver com Rod. A Firjan foi correr atrás do Rod porque senão eles têm que pagar imposto. Entendeu? Então, o que acontece? Nós arrecadamos nos últimos 18 anos de royalties 350 bilhões. Só o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro recebeu 350 bilhões. Nos últimos 18 anos. 18 anos. Muito bem. Nós estamos com caixa devendo. Nós não temos dinheiro para pagar um policial. Nós não temos polícia na rua porque não tem dinheiro para contratar policial. Nós não temos professor porque não tem dinheiro para pagar a esse pessoal. Esse dinheiro foi roubado. E roubado, Roberto, nosso, do interior do estado, porque o antigo estado da Guanabara não tem uma gota de petróleo, não tem absolutamente nada. Isso nos foi tirado. Nós precisamos resolver esse problema do nosso divórcio com o estado da Guanabara. Nós, apesar de sermos donos de todas as riquezas, nós somos maltratados na capital e não temos o cuidado com a nossa região. Não tem estrada. Olha, vou te dar um exemplo aqui, o pessoal que está nos ouvindo no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado com a economia menor que a nossa e é organizado. As estradas cuidadas, entendeu? O Espírito Santo tem tido governadores que têm sido orgulho. Quando você chega nas cidades do Espírito Santo, você vê que a cidade é arrumada, as coisas arrumadinhas. Você vê que é um negócio que tem dono. Você chega aqui e é um negócio que não tem dono. Você tem uma ideia Só para a gente explicar aqui, quando o doutor Maurício fala estado da Guanabara e também fala sobre estado do Rio de Janeiro, só para a gente diferenciar, porque até a década de 70 haviam 2 estados aqui nessa região. Era o estado da Guanabara do outro lado da ponte Rio-Niterói e o estado do Rio de Janeiro do lado de cá da ponte Rio-Niterói. E a partir na década de 70, então, o que o governo militar faz por meio de decreto é uma fusão, une os 2 estados e nasce, então, o estado do Rio de Janeiro unificado com o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Então, quando ele fala que o estado da Guanabara, o antigo estado da Guanabara, o lado de lá não produz uma gota de petróleo, que a produção de petróleo está aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, o que ele está enfatizando é isso. Só para a gente contextualizar. Exatamente. A geração que não isso aí, a geração que você não conheceu, eu quero dizer o seguinte, nós fomos humilhados pela ditadura, com a Lei Complementar número 20 de 1974, que fez com que, sem que nós fôssemos ouvidos, fosse anexado o estado da Guanabara e o estado do Rio. E qual era o grande problema? Descobrir o petróleo aqui na Bacia de Campos. E aquilo que descobriram se transformou em um problema para nós hoje, porque nós temos a riqueza e não podemos usar da nossa riqueza.
A nossa riqueza é essa. Os grandes, os sabidos. Para você ter uma ideia, o negócio é tão feio. Eu tô entendendo aqui o seu raciocínio. Você está dizendo o seguinte, que a produção de petróleo aqui na bacia de Campos, ela deu recursos ao Estado. Com esses recursos que o Estado abocanhou a partir da fusão, que alimenta essa máquina dispendiosa do Estado e garante que o Estado dê aí, então, subsídio, isenção fiscais para essas grandes empresas que elas não pagam imposto. Só para sabido. Isso seria o link, né? Exatamente. Entendeu como é que é? Então, você, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, nada de... Ricardo Magro. Onde mora Ricardo Magro? Miami. Ele tem subsídio, a empresa dele... aliás, ele não paga, né? Ele não pagava nada. Não pagava nada. E continua, entendeu? E continua. Então, para você ter uma ideia, perversidade... Ricardo Magro é dono da Refit, da refinaria Refit, que foi alvo da operação Poço de Lobato e da operação Sem Refino. Olha a perversidade do estado do Rio de Janeiro. A perversidade. O cara pega, cobra num botijão de gás que sai por R$30. O botijão de gás sai por R$30 da Petrobras. Ele chega numa comunidade por 150 ou até mais. Mas eu pago e o cidadão que mora na comunidade paga 22% de ICM. 22% no botijão de gás. Muito bem. Você, quando vai abastecer o seu carro, no posto de gasolina, paga 22% de ICM. É o ICM do Rio. Mas o avião que abastece no Galeão, para transportar pessoas para o exterior, paga 7% de ICM no querosene. Olha, mas por que eu tenho que pagar 22 no botijão de gás na comunidade e tenho que pagar a passagem do rico, do milionário que vive no exterior andando à toa? Então, é um absurdo você cobrar para uma pessoa pagar um determinado valor, entendeu? Uma determinada, ter um tipo de arrecadação e a gente ser agredido por esse tipo de perversidade. A outra questão do antigo Estado, Roberto, que é muito importante esse debate, é que se você tivesse um debate com o antigo Estado do Rio de Janeiro, quanto que um cidadão precisava para ser deputado estadual de voto? E quantos senadores que nós perdemos? Nós perdemos 2 senadores. Precisaria de muito menos votos para eleger um deputado. Hoje você elege com 60 mil, 40 mil. Nós temos, por exemplo, o estado de estado de Alagoas e Sergipe tem 4 senadores. E nós aqui no interior do estado do Rio de Janeiro perdemos a nossa representação. Nós não temos representação. Nós não temos representação. Os deputados federais, para você ter uma ideia, na briga na época da fusão, eles prenderam as principais lideranças, né? E naquela época que Jango fez aquele comício lá na Central do Brasil, praticamente todo mundo correu. Um dos únicos e o mais relevante da época que ficou, chamou-se Tenório Cavalcante, de Caxias. Esse cara, na época da fusão, ele estava preso. Porque se Tenório tivesse solto, mas ele foi preso pelo regime, entendeu? E você sabe qual era a acusação que tinha contra Tenório Cavalcante? Não, qual era? Grilagem de terras. O que ele fazia? Ele pegava lá, áreas lá, e utilizava para colocar barracos, fazer barracos de pessoas que vinham do Nordeste. Ele era nordestino, exatamente. Ele era alagoano. E o cara que chegava, ele vinha, ajeitava, fazia um mutirão, fazia um barraco pro cara e tirava o título do cara, lógico, né, para votar nele. E aí, ele ficou sendo taxado como o maior crime. Veja bem, ele respondeu por alguns homicídios, foi absolvido. Ele foi absolvido em todos os homicídios que Tenório foi acusado. Ele foi absolvido pelo tribunal do júri. E
Na época, o mais interessante da história é que na época que Tenório era deputado, ele jamais se dobrou para a mídia corporativa da Guanabara. Ele montou um jornal. Não, ele tinha... Luta Democrática. A Luta Democrática. Ele simplesmente, o cara, quando pegava o trem, levava a Luta Democrática e despejava aquilo tudo na Central do Brasil. Então, quer dizer, ele era um cara que defendia o antigo Estado, né? E o Hernando do Amaral Peixoto, na época do petróleo, ele foi cooptado pelos Estados Unidos para quê? Para se juntar aos generais. Tanto é que Hernando do Amaral Peixoto, como senador do MDB, votou em Castelo Branco. Ele não era do MDB ainda, era o PSD. Ele votou em Castelo Branco no colégio eleitoral. Só pra gente também contextualizar, o Hernando Amaral Peixoto foi governador do antigo estado do Rio de Janeiro. Foi interventor e governador. E era genro de Getúlio Vargas, casada com Alzirinha, viria a ser sogro de Moreira Franco. Exatamente, né? sogro de Moreira. Pai de Celina do Amaral Peixoto. Exatamente. De Moreira Franco. Assim como o IDEC de Freitas era neto, era genro de Tenório Cavalcante. Foi senador. E o Zito trabalhava com o IDEC. O Zito que lá Deixa eu só aqui me reportar aqui, porque tem gente protestando contra o senhor aqui, que é o Tiago lá de Presidente Kennedy, que o senhor falou que o Espírito Santo é tudo organizadinho. Ele tá revoltado aqui, ó. Aqui no Espírito Santo, ele dá o nome do ex-governador e sua quadrilha roubo atrás de roubo. Vem Presidente Kennedy para ver o município rico e pobre ao mesmo tempo. O rico cada dia mais rico, o pobre cada dia mais pobre, não tem emprego, não tem fralda, leite, etc. Eu quero te responder, Tiago. Quero te responder e acho que você tem toda a razão em defender a sua pauta. Mas eu quero dizer para você, Tiago, que perto do que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, o Espírito Santo é uma Califórnia. O doutor Maurício, eu entendo porque ele está falando do Espírito Santo, que no contexto dele lá... Sim, Presidente Kennedy é um caso à parte aqui, assim, de experiência de cobertura jornalística. Sim. A cidade, não é o estado. Sim. É pior do que o estado do Rio de Janeiro, Presidente Kennedy. Presidente Kennedy, sinceramente, eu não conheço. É um ponto fora da curva. Eu não conheço, mas eu conheço muitas cidades, como por exemplo um São José do Calçado. Não é direitinho, arrumadinha. Você chega a um negócio arrumadinho. Domingo Martins, a própria Guarapari. Arrumadinho, mas entendeu como é que é? Então, quer dizer, eu entendo o que ele está falando. Que ele é o epicentro realmente da corrupção. Mas lá tem um fundo soberano de dinheiro. Foi tudo embora. Como? Acabou o fundo. Mas tem um sul. Não, que isso? Explodiram o fundo. Ninguém pode mexer naquilo, rapaz. Mexeu, rapaz. Me deu o governo do estado, administrava o fundo evaporou. Não tem mais fundo. Mas eu sei que o presidente Kennedy tem um fundo soberano, pelo que eu sei. Explodiu tudo. Tem mais um rombo. Ali é um negócio. É por isso que o Thiago tá falando. Mas deu polícia lá um período lá. Agora teve a operação. Deu polícia federal lá. Foi a operação Lee Oswald lá atrás. Depois teve a operação Rubi com Polícia Federal. A Lee Oswald prendeu o prefeito na época, um monte de secretário. A operação Rubi prendeu e afastou da presidência da Câmara quem é prefeito hoje. Mas ele conseguiu se safar e voltou. Foi vice da Amanda Quinta, que foi preso na Operação Rubi. Nunca voltou. Tinha um enfermeiro, como é que era o nome daquele rapaz? Qual enfermeiro? Que era o tio da Amanda, como é que era o nome? Não, aí é o Reginaldo Quinta, um comerciante. Que é uma figura até demais. Exatamente. Mas foi preso nesse âmbito, foi preso todo mundo. Teve 2 operações e teve a terceira agora no sul do Espírito Santo, que é a Operação como é que é? Areia... Colosso de areia da Polícia Federal. Mas eu entendo... Que pegou ali vários municípios. Eu entendo, Tiago, e respeito a opinião dele, mas pela arrecadação que nós temos aqui no estado do Rio, nós não temos estradas. Para você ter uma ideia, ali a região dos lagos, entendeu?
O Cláudio Castro conseguiu comprou 2 bilhões desses radares que nós chamamos de pardal, né? Mas não tem estrada. Não precisa de botar pardal, porque é buraco, é um buraco só, a estrada, o asfalto. O asfalto não foi pavimentado. E eu pergunto, para onde que vai o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro? Para onde que foi? Inclusive... Mas voltando à história da isenção fiscal, que é nosso tema em debate, então disseram que o Ministério Público não era competente. O que eu fiz? Eu comecei a patrocinar algumas ações populares. Eu lembro disso. Lembro. Não, tem algumas em andamento ainda. Vou dar um exemplo, dentre outras, a do avião, que é conta azul, Latam, papapá. Muito bem. Declaração, 1º grau. Não pode discutir a constitucionalidade da norma em concreto. Olha, eu estou falando, eu estou com precedente debaixo do braço do STJ dizendo que pode. Vai para o tribunal, manteve a decisão. Vai para o STJ, manteve a decisão. Presta atenção. Isso não foi nesse caso, não. Teve uma outra juíza, até interessante, ela agora é desembargadora, virou desembargadora. Essa juíza, ela queria que eu colocasse no polo passivo todos os beneficiários de isenção fiscal. Pô, mas se lá atrás o juiz já tinha dito que o Tribunal de Contas, que o Estado do Rio de Janeiro não sabia quem tinha isenção fiscal, todas as pessoas que tinham. Se nem o Estado sabia, como é que eu ia tirar o nome de todas as pessoas que não pagavam imposto? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, porque eu acho que vale perguntar isso. Será que esse apagão de memória em relação a essas isenções e subsídios não é proposital o nome da Secretaria de Fazenda, tendo em vista que a Secretaria de Fazenda no Estado do Rio de Janeiro, ela também, ali tem vários fiscais, tem várias agências ali que são alvos. Mas a história não é essa. A história não é essa. Como é que não é sabe? Que as pessoas vão se aposentando. Existe 500 vagas de fiscais que elas não são preenchidas. Mas, doutor, tem um problema. Elas não são preenchidas de forma proposital. Não, e o fiscal ali que... Você entendeu? É igual na cidade de São João da Barra, no Porto do Açu. É a mesma coisa. Não tem fiscal para fiscalizar o pessoal do Porto. Não tem o fiscal. E tem um de propósito. E tem um outro problema. Fiscal que multa a empresa, ele é alvo de PAD, de procedimento administrativo. Não. No âmbito da Secretaria de Fazenda? Não é assim não. O cara, para ir fiscalizar, ele tem que ter uma ordem de serviço. Doutor. Presta atenção, é pior do que você está falando. É pior. Uhum. Para o fiscal ir fiscalizar um grande contribuinte, ele tem que ter um OS, uma ordem de serviço do secretário ou do subsecretário, porque se ele não tiver essa ordem de serviço, ele vai responder um inquérito administrativo. Agora isso é recente, né? Não. É antigo? Não, já porque tem. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu tenho vários casos. Desde Cabral. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho vários casos de fiscais que multaram Refit, que multaram alguns grandes... Vai ser punido se ele fizer com isso. Com demissão. Com PAD. Procedimento administrativo e é exonerado. Tem vários casos. Você quer pior segregação do que aqui na UENF, a perseguição que fazem com professores. Não, eu vou dizer aqui. Um outro detalhe da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. É a única Secretaria de Fazenda do Estado no Brasil, presta atenção, no Brasil, em que o corregedor, ele não é servidor de carreira da Secretaria de Fazenda. Ele é da Procuradoria, nomeado em cargo de AS, ele é procurador do município, do Estado. E vai para a função. É a única Secretaria de Fazenda no Brasil. É um negócio feito para dar errado. Para dar totalmente errado. Secretaria de Fazenda no Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o que acontece? Mas aí entrou o desembargador. Mas o principal problema da Secretaria de Fazenda... Persiste. Sabe qual é? Qual é?
O presidente da Codim. É ele que diz quem vai receber a isenção fiscal, o Fábio Picanso. E não mexeu ali, não? Não! O Fábio Picanso continua no mesmo lugar. Aí é complicado. Apesar de todo mundo saber, Fábio Picanso era o braço direito de Cláudio Castro na secretaria, na Codim, e tem uma gravação de Picanso dizendo que ele era para pegar os empresários no colo, lá em Três Rios. Mas quem fez essa gravação com ele? O Cláudio Castro Mas o Cláudio Castro falou isso para o Picanso? para o Picanso. O Cláudio Castro falando que é para ele carregar empresário no colo. Disse isso. Você sabe quantas pessoas existem na Codim para saber se o cara está cumprindo as isenções fiscais? Não. 2. Só tem 2? 2. Aí tá explicado. Tá explicado como Tudo é que é feito. Rapaz, o depoimento é dos caras. Foram no Ministério Público e deram esse depoimento. Tem 2 pessoas. Na ação que o senhor propôs, que o senhor é patrono, ou na ação do Ministério Público, né? Não, isso aí já é uma outra ação. Já é uma outra ação. O Ministério Público, em uma ação civil pública, juntou o depoimento dos funcionários da Codim. E nesse depoimento, os funcionários dizem que não há fiscalização, entendeu? Não existe fiscalização do Estado e que lá tem 2 funcionários e que apenas confere os documentos que vêm das empresas. Ninguém fiscaliza nada. Eles apenas fazem uma... E que durante esse tempo todo nunca saiu um auto de nada. E o que é isso? Muitas vezes, lá atrás, quando o Cabral começou com essa conversinha de isenção fiscal, tinha uma história de que o cara tinha que gastar não sei quanto, e não sei quanto, tinha que ter não sei quantos empregados. Gente, não existe nada mais escravocrata do que a conversa de que o sujeito vai roubar e vai dar emprego. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Porto do Açu está devendo 12 bilhões ao BNDES. O que o Porto do Açu fez? Uma termoelétrica, gastou 2. Tomou aquelas terras lá, não pagou até hoje. Não paga ninguém. Tá certo? Porto do Açu. Tá. Agora você pega as indústrias de açúcar daqui da região, a cana-brava e a Coab. O BNDES não tem dinheiro, não tem linha de crédito para fazer o que é a vocação da nossa região. Não tem linha de crédito para o setor Não tem linha de crédito, rapaz. E tem para o Porto. Exatamente. O dinheiro do BNDES é de quem? É nosso, rapaz. Nós estamos sendo roubados. Doutor, e tem um outro dado também. Que o cara que comprou a SEDAI com o quê? Com o dinheiro do BNDES. BNDES, o dinheiro é nosso. Todo negócio que aparece um malandro. Águas do Paraíba. Dinheiro nosso. Dinheiro do BNDES. Dinheiro do BNDES. Não bota uma prata de água do Paraíba. Não tem uma prata, rapaz. É dinheiro de BNDES. É. E outra coisa também que eu queria perguntar ao senhor com relação a essa questão aí é se as concessionárias, se elas têm isenção de ICMS, que me parece, a Agroparaíba não paga ICMS. A Light e a Enel também não tem isenção, né? Tem uma das principais. Não paga ICMS. Não. Mas cobra ICMS na fatura. Sim, mas não repassa, tá aqui. Cobra ICMS, Acabei de mas não puxar aqui agora pra você, uma das principais. Aquela, como é que é? Aquela indústria aqui de energia. Síntese. Essa energia aqui de Macaé aqui não paga. Ah, tá, da termoelétrica. Então, não paga. Ninguém paga, rapaz. Quem paga somos nós, taxa de incêndio. Roberto, nós que pagamos. É preciso. E não existe debate, porque a Firjan, o primeiro debate de governador, ela fez lá, na casa dela, para ninguém falar dela. Porque o ninho da serpente está na Firjan, na FEComércio, no sindicato dos supermercados, entendeu? Porque se ninguém pagar imposto, como é que você vai ter dinheiro para contratar policial para botar na rua? Não tem. Como você vai contratar fiscal? Não tem. Você não tem dinheiro para nada no Rio de Janeiro. Mas não tem dinheiro porque, é lógico, o Ricardo Couto está aí agora, né?
Interino, A única inconsistência de Ricardo Castro, na minha opinião, Ricardo Couto. Do Ricardo Couto, é a manutenção do Fábio Picanço na Codim. Porque a Codim é que diz quem tem isenção fiscal, quem não tem. Se ele está apurando os problemas na Secretaria de Fazenda, manter Picanço lá por quê? Né? Esse Picanço também, ele é síndico daquela falência ali daquela grande empresa ali de Cabo Frio ali, como é que é o nome? Álcalis. Ele tem uma porção de coisa que ele Tem várias bocas. Não, veja bem, o que nós temos que observar é que o Rio de Janeiro tem uma porção de negócios e que nós do interior do estado precisamos nos livrar disso, porque nós estamos pagando, entendeu? Na hora de pagar, nós pagamos. Nós temos os royalties e temos as nossas riquezas, né? Não tem dinheiro para nada, ninguém faz nada, ninguém bota dinheiro em nada aqui. Por quê? Aí vem um deputado, não sei o que, trouxe emenda. Um latão de leite, uma emenda. Rapaz, os caras não estão entendendo. O nosso dinheiro, nós estamos sendo roubados. Porque o nosso dinheiro, ele desaparece. Dá o dinheiro e vai em busca de emenda. Tem sentido isso? Você está entendendo? Então, o BNDES, todo negócio que tem um malandro, você pode ver, está lá financiado pelo BNDES. Aí o cara diz, a privatização. Não existe privatização, Roberto. Porque o cara que vai entrar na privatização, ele põe o dinheiro com o BNDES. Se der certo, é a privatização. Se der errado, ele devolve e some com o dinheiro do BNDES. Não devolve, Então, esse dinheiro do BNDES é um dinheiro nosso. Entendeu? E a outra coisa que eu queria deixar claro, que o ministro Gilmar Ferreira Mendes, propôs agora uma súmula no Supremo Tribunal Federal para proibir a concessão de benefício fiscal de qualquer natureza, entendeu? Sem a correspondente fonte de custeio. Esses negócios de agronegócio, esses negócios que botam uma porção de gente que pega o dinheiro, ao invés de colocar na terra, vai comprar jato, entendeu? Como é que é? Tem que acabar. Vai mostrar o seguinte, vai dar, tudo bem, vai tirar o dinheiro de onde? Está escrito... Onde vai tirar o dinheiro para dar? Está escrito no artigo 113 das disposições transitórias da Constituição Federal. Não se pode dar benefício fiscal sem a correspondente fonte de custeio. Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do mesmo jeito. Ninguém cumpre, Roberto. Então, o que acontece? Esses deputados que pegaram e que fizeram essa porção de emenda, todas as isenções fiscais deverão indicar a fonte de custeio. Caso contrário, não vão poder ser feitas. O Supremo vai ter que tomar essa providência e está tomando por iniciativa do ministro Gilmar Mendes. Meus parabéns, Gilmar. Perfeito. Doutor Antônio Maurício Costa, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa direto da redação. Estou com um monte de comentário aqui, mas não vou ler agora não, porque não vai dar tempo. Eu que agradeço, Roberto, estar aqui e espero que você me convide para outras vezes. Virá outras vezes aqui, virá aqui, vai estar aqui outras vezes. Tá bom. Sempre aqui.